Olá para você que acompanha mais um Atos do Dia. Hoje vamos falar sobre Guaratinguetá porque tem pavimentação, segurança pública aqui em toda a região e também sobre o concurso público de Pindamonhangaba. Deu o que falar, né, Francisco? Deu o que falar com muitas reclamações, né? Pois é, mas vamos começar por Guaratinguetá, porque o prefeito Marcos Oliva prometeu recapeamento de 10 vias municipais. O pacote, que sairá ao custo de cerca de 10 milhões de reais, ainda não tem previsão para o início. De acordo com a administração, o serviço deve abranger cerca de 137 mil metros quadrados e está previsto para ocorrer na Vila Santa Rita, Parque São Francisco, Nova Guará e Portal das Colinas. O financiamento já teve aprovação da Câmara em junho e deve acontecer junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Finisa, que é o financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Essa busca do prefeito Marcos Oliva por essa verba, por dar condições a essa obra, ela teve o apoio da Câmara, porque a Câmara assim entende, não só pela obra em si, pela ideia em si, mas porque esse tem sido um governo que tem feito os seus projetos e colocado eles em prática e tem conseguido entregar à população, né? Isso é lógico que existem apontamentos com relação a críticas do governo Marcos Oliva, existem, mas é um governo que tem conseguido pegar essas verbas, sejam elas estaduais, federais, e tem conseguido transformar ela em real resultado para a população. O asfaltamento, o trabalho de recuperação de ruas tem sido um dos destaques desse atual governo, entre outros, né? Então, o governo consegue dar esse tipo de aporte a uma região que já necessitava há algum tempo. Outras prefeituras já buscam parcerias parecidas também, Potim é um desses exemplos, mas o diferencial no governo Marcos Oliva é que tem dado resultado com pouco tempo. Sim. E isso vai ser preponderante não só em futuros projetos, mas lembrando, a gente vai entrar agora no ano eleitoral e aí você tem um prefeito que tem quase tudo, aliás está sendo disputado por partidos, com muito a mostrar, né? Com certeza. Vai ter muita carta nessa manga e uma dessas cartas, uma das principais cartas que pode ser o Zap, são as obras do atual governo. Tem mostrado resultados para a população, né? E agora vamos falar sobre segurança pública, Francisco, porque aqui a capital da violência no interior de São Paulo, o Vale do Paraíba, tem 9 cidades com taxa de homicídio por 100 mil habitantes, acima da média nacional. É a constatação do estudo Atlas da Violência 2019 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o órgão vinculado ao Ministério da Economia. De acordo com o levantamento, Francisco, a taxa média nacional de homicídios em cidades menores de 100 mil habitantes é de 25,4. Segundo os dados de 2017, os mais recentes apresentados pelo estudo. Aqui no Vale, 9 cidades têm taxa acima da média do país. Entre elas está Lorena, com 40,7, Roseira, com 38,1, Potim com 37, Piquete 28, Lavrinhas também 28 e Cunha 27,8. As outras cidades tiveram taxa de homicídio abaixo da média nacional na respectiva categoria, sendo 41,1 municípios acima de 500 mil habitantes e 37,1 entre 100 mil a 500 mil habitantes. No entanto, dessas 30 cidades, 28 têm taxa de homicídio acima de 10 por 100 mil, índice considerado, zona epidêmica pela Organização Mundial da Saúde. É o caso das principais cidades aqui da região, Francisco, como Caraguá, com 27,9 de taxa, Caçapava, com 24, Guaratinguetá, também 24, e Pindamonhangaba, 20, Taubaté, 19 e Ubatuba, 16. Esse tem sido um dos grandes, na verdade, um dos grandes problemas da nossa região, a questão da violência, e volta e meia falado aqui nos programas do Jornal Atos, tanto no Atos do Dia, hoje mesmo estivemos falando sobre esse assunto no Atos no Rádio, e o que chama a atenção, esses números são referentes a 2017, levantamento de 2017. O que chama a atenção é que nesse mesmo período a gente pôde fazer um lembrar e viver hoje dentro do Atos no Rádio, é que esse período é o mesmo em que o governo o ex-governador, Geraldo Alckmin, teve um apontamento que mostrou que de 2011 a 2017 o Vale do Paraíba, a região metropolitana do Vale do Paraíba, teve um número muito reduzido na porcentagem de homens da Polícia Militar contratados do Estado. De todos os homens contratados pelo Estado, apenas
de acordo com o levantamento na época, 1,8% havia sido direcionados ao Vale do Paraíba. E a gente está falando de uma das regiões mais violentas, proporcionalmente, no estado de São Paulo, né? De lá para cá, muita coisa mudou? Depende. Quando a gente fala em municípios, os municípios têm se movimentado. A questão Sim. da segurança, né? O próprio investimento em pequenos municípios com relação à câmara de monitoramento, a transformação das guardas, né? Dar poder de polícia às guardas municipais, o que é uma lei nacional, mas a cada município cabe a sua regulamentação, e a gente tem um exemplo aqui na cidade de Lorena, que é um dos municípios que conseguiram fazer isso, outros, por exemplo, não conseguiram, que é o caso de Cruzeiro. Cruzeiro, no antigo governo, tentou-se criar um trabalho dentro da guarda para poder se fazer o curso de gestão, de qualificação, aprimoramento para dar esse poder de polícia, e a própria cidade não tinha nem recursos financeiros para isso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que a maior parte da atividade, das ações para poder se combater, estão tendo que partir dos municípios. E a segurança pública, ela não é responsabilidade dos municípios, é responsabilidade do Estado. Mas o Estado tem sido, pelo menos nos últimos anos, ele tem ficado muito aquém daquilo que é necessidade dentro dos municípios. O atual governo começou a atual administração, o atual governo do João Dória, começou a administração pisando um pouco na bola com relação à segurança pública, mas parece que tem conseguido retomar essas ações com outros tipos de aportes, né? Contratação da Polícia Militar, aliás, há um concurso que está para ser aberto, se já não foi aberto, da Polícia Militar, e a gente espera que o efetivo cresça aqui também para a nossa região. Então, nada mais é do que atenção a um dos principais problemas que nós temos hoje na RM Vale, que é a violência e os números, né? Com relação à matemática, a matemática não mente, e os números estão aí para apontar duas coisas que têm, sim, uma influência muito grande na criminalidade nesta região, e por outro lado os números também são resultados da ineficácia do Estado, que não consegue atender nem um pouco, não chega nem perto daquilo que é necessidade na nossa região. E foi também uma das grandes promessas de campanha do atual governador, né, João Dória? O atual governador, lembrando que no segundo turno ele assumiu um slogan que era do Bolsodória, né? E o que ele queria dizer com isso? Não só aproximação, ligar o seu nome ao nome do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, mas nesse pacote pegar a demanda da segurança pública. Até porque essa demanda ela quase que foi disputada entre o João Dória e o Márcio França, né? Durante o segundo turno, os dois nomes que foram para a disputa do segundo turno fincavam muito, batiam muito nessa tecla da segurança pública. E o João Dória, ele assegurou isso, ele conseguiu uma boa parte de votos em cima disso também, além do seu caráter administrativo, que todo mundo já conhece, né? Mas é importante que o Estado atenda melhor, responda mais rápido, e os municípios que já têm uma grande demanda para poder atender a população com várias outras situações primárias, eles continuem lutando aí para poder expandir esse tipo de serviço, seja ele em monitoramento, seja ele em efetivo e qualificação das suas guardas. Verdade. E agora vamos falar sobre concurso público, porque a Prefeitura de Pindamonhangaba, Francisco, suspendeu o concurso realizado no último dia 4, que foi no último domingo. Candidatos apontaram supostas irregularidades na condução do processo, como atraso e provas com lacres violados. A decisão da administração foi divulgada na tarde de ontem. Até segunda, cerca de 30 candidatos tinham formalizado reclamações na ouvidoria da Prefeitura e na Delegacia de Polícia. A promotoria também instaurou inquérito para apurar os fatos. Ao G1, Francisco, candidatos relataram no domingo problemas em ao menos 3 dos 12 locais de aplicação das provas, sendo a Anhanguera em Taubaté, FAP e Funvic em Pindamonhangaba. Esse acabou sendo quase que uma pegadinha de mau gosto em cima daquilo que se apostava aí muito o governo do Israel Domingues, porque quando a gente fala em concurso, só o apelo por abertura de vagas já é o bastante para se chamar a atenção, né? E o momento político em Pindamonhangaba precisava de ações como essa para quem está pensando já no ano que vem. Mas independente do que vem, de quem vai ficar, de quem fez, é preciso se atender a quem pagou por essas vagas, né, por disputar esses concursos. E o concursante, seja ele de Pindamonhangaba ou não, ele foi muito ativo nessas reclamações. Sim. O lado positivo da prefeitura, respondeu rápido.
tudo bem, né? No domingo à noite. E as críticas são feitas e devem ser feitas, mas a prefeitura ela respondeu rápido quanto a se analisar, recolher essas reclamações e já na tarde de ontem, terça-feira, ela já anunciar essa suspensão. No final da tarde, né? Foi. Final da tarde, começo da noite de ontem, já anunciar a suspensão. Agora a gente espera que a prefeitura consiga verificar por parte da empresa, do instituto que ficou responsável pela realização da prova, né, e ver o que aconteceu, porque não foi um ou outro problema, foram vários, né? Os concursantes apresentaram problemas ali, desde falta de prova, falta de nome na lista, falta de nome de pessoas inscritas na lista para a realização da prova. Então foi um problema do instituto, mas a prefeitura é responsável, é a contratante e tem sob ela o peso da cobrança das ruas, né? De quem realizou, de quem foi até esses locais para prestar o concurso. E foi bom você ter falado do Instituto também, Francisco, porque o Instituto ele se posicionou, né, que é o Instituto IUDES. Ele aplicou a prova, né, e negou na segunda-feira qualquer irregularidade e apontou que um grupo isolado agiu para tumultuar o processo seletivo. Na terça-feira, ontem, confirmou a suspensão, né, temporária do concurso após receber o ofício da promotoria, que diz assim: cabe ainda ao Instituto IUDES o direito de encaminhar toda a documentação necessária para esclarecer dos fatos no prazo de 5 dias úteis. Mediante a solicitação, estamos reunindo toda a documentação a ser apresentada conforme o requerimento do Ministério Público. O Instituto admitiu agora que teve contratempos pontuais, porém dentro da normalidade de qualquer concurso público. O que acontece é que se houve, como o próprio Instituto apontou ali, algum problema de aglomeração, de, sei lá, talvez um grupo aí de oposição tenha feito algum tipo de ação, isso é uma coisa. Outra coisa são falhas técnicas. Outra coisa é se confirmar, por exemplo, o problema de faltar o nome de inscrito na realização da prova. Falta de mesas e cadeiras. Exatamente, falta de provas. Se isso se confirmar, aí independente se há grupo ou não contrário à realização do concurso, contrário a prefeito, é problema técnico e isso tem que ser avaliado, tem que ser solucionado. A gente vai ter uma abertura agora de concurso na cidade de Guaratinguetá. É importante que os municípios, que o poder público que vai realizar, vai colocar em prática esses concursos, não adianta só contratar um instituto, tem que fiscalizar de perto, porque em casos de problemas como esse, no caso que aconteceu em Pindamonhangaba, a prefeitura já tem uma resposta mais rápida, porque senão fica isso, né? A prefeitura só contratou tal instituto que era responsável, tal instituto foi contratado para realizar a prova, mas é a prefeitura que está prestando esse serviço, né? Continua sendo a prefeitura prestando serviço a quem realmente paga pelo serviço, neste caso concursando, e praticamente sempre a população. É isso mesmo, nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações também no nosso Instagram do Jornal Atos. Estamos sempre postando vídeos lá, muita informação. Também pelo nosso Facebook e, é claro, aqui no canal do YouTube TV Atos. Até mais.